Então, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer que eu aceitei esse convite. Eu espero poder responder, na medida do possível, claro, as questões de todos. E quero inicialmente fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, uso óculos de correção e estou usando uma blusa listada de azul e branco, e no meu escritório, atrás de mim, existe um quadro e um objeto de decoração. Então, podemos começar, né? O convite que me foi feito, não é, foi no sentido de poder esclarecer dúvidas desse programa de pós, a respeito de uma escola que queremos para todos, né? Eu acho que o tema é muito pertinente, porque nós temos tido muitas dificuldades, não é, de esclarecer não só as redes de ensino, como também muitos estudantes que estão se graduando em programas como os de vocês, e mesmo se pós-graduando, nós temos notado muita dificuldade de entender exatamente o que se pretende com uma escola para todos, com a inclusão escolar. Bom, eu vou trazer para vocês assim, um quadro geral, né, do que é importante esclarecer sobre a inclusão, para que vocês possam, e me fazendo perguntas, eu acredito que seja até mais útil, não é, para o nosso encontro. Bom, em primeiro lugar, o que eu quero dizer a vocês é que o paradigma inclusivo em educação, porque o paradigma inclusivo ele não atinge só a educação, mas no que diz respeito à educação, é um paradigma que implica num avanço civilizatório. E isso significa que não é alguma coisa que, de imediato, seja apreendido por todos. Mas é importantíssimo que a gente conheça muito bem o que significa, não é, a inclusão, no caso, a inclusão escolar, para que a gente não faça algumas interpretações que não são corretas, confundindo, por exemplo, uma coisa que é essencial. No paradigma inclusivo, nós não trabalhamos com a diversidade humana, ou seja, com grupos identitários, tipo alunos com deficiência, alunos, pessoas com negras, pretas, mulheres, homens, velhos, adultos. Não, nós não trabalhamos com diferenças externas. Nós não trabalhamos com grupos que se reúnem, ou que podem ser reunidos a partir de uma característica externa, que podem ser comparados em termos de cor de pele, aproveitamento escolar, gênero, o que puder ser reconhecido externamente na pessoa
e agrupado. Quando nós trabalhamos com inclusão, nós estamos trabalhando não mais com diferenças externas, ou seja, com a diversidade. Nós trabalhamos com a diferença em si de cada ser humano. E a diferença em si de cada ser humano é o que nos torna pessoas absolutamente singulares, que não podem ser comparadas umas com as outras, que não são reconhecidas por diferenças externas. Cada ser humano é um ser singular para a inclusão. Portanto, não há como agrupar na inclusão qualquer aluno, qualquer pessoa, por qualquer característica externa. Então, um movimento inclusivo é um movimento que ele se diferencia de outros porque ele trabalha com pessoas, não trabalha com grupos que podem ser definidos por uma característica externa. Por exemplo, numa educação inclusiva, nós não trabalhamos com a pessoa como sendo uma pessoa com síndrome de Down. Não. Síndrome de Down é uma diferença externa. Pode ser mensurada, comparada, nivelada. Nós trabalhamos com a pessoa, com aquela pessoa, e não com algo que a caracteriza externamente e que pode ser considerado, por exemplo, uma forma da gente agrupar essas pessoas num dado ambiente, ensinar essa pessoa a partir de de um método diferente, nada disso. A educação inclusiva ela tem muito a ver com o que na Constituição Brasileira de 88, no que diz respeito à educação, entende como o dever de todos nós para com os estudantes, que é recebê-los indistintamente nas salas de aula e reconhecermos em cada um deles uma pessoa, e mais do que isso, que vai aprender segundo a sua capacidade e não segundo um modelo, uma capacidade determinada, como nós temos na nossa base curricular, que, por exemplo, um aluno de segundo ano com um determinado problema, digamos, intelectual, social, físico, etc., não importa. Se ele é aluno de segundo ano, ele tem que, pelo currículo, no final do ano, do segundo ano, ele deve ter aprendido certas habilidades e competências. O ensino inclusivo, ele não trabalha com competências e habilidades pré-definidas, porque ele considera que para se ter numa mesma classe, numa mesma sala de aula, indivíduos absolutamente singulares, diferentes uns dos outros, diferentes internamente, há que se observar
e levar em conta a capacidade de cada um em termos de aprendizagem, em termos de promoção, e não capacidades e competências e habilidades pré-definidas. Então, na escola inclusiva, nós não temos parâmetros específicos para que a pessoa possa frequentar uma determinada série. Nós não consideramos as pessoas por suas diferenças externas e nós trabalhamos com todas elas a partir dos conteúdos curriculares das disciplinas, mas sem considerar o nível de competência que todos têm que chegar para serem promovidos para o próximo ano. Isso significa uma grande mudança no nosso modo de conceber o ensino escolar, conceber o que é aprendizagem, conceber o que é promoção, conceber o que é avaliação. E todas essas concepções, de fato, elas se chocam muito com os projetos de educação que ainda temos hoje. Mas quem está errado? Quem pretende uma escola inclusiva ou quem obedece à nossa Constituição, que garante a todos os brasileiros, especialmente dos 4 aos 17 anos, onde o ensino é obrigatório, a Constituição que garante que todo mundo esteja na escola, numa escola comum, para todos os estudantes. E, mais do que isso, que eles aprendam segundo suas capacidades e não com uma capacidade pré-definida. Vocês dirão, mas as redes de ensino adotam uma base curricular que não diz isso, que diz que um aluno, no final de cada ano letivo, tem que ter um conhecimento regulado pelas habilidades, pelas competências que o currículo define. Bom, nós não temos uma educação inclusiva no Brasil, ainda. Por quê? Porque uma educação inclusiva não é simplesmente colocar alunos da educação especial, alunos com deficiência, com autismo, com altas habilidades, nas salas comuns de ensino regular. Nada disso. A educação inclusiva é, como eu disse a vocês, é um novo paradigma educacional. Então, nós temos que entender o que esse paradigma significa. Agora, isso não é uma invenção, não é um grupo de pessoas que resolveu no Brasil propor uma educação diferente. A educação inclusiva é uma proposta de ensino escolar que se casa com a Constituição brasileira no seu capítulo educacional. Porque essa educação que nós temos hoje, ela que é dever do Estado, da família, para com os estudantes, especialmente aqueles que estão na faixa etária de 4 a 17 anos,
etapa em que o ensino escolar é obrigatório, né? Ela é uma educação que ainda repete o que os jesuítas, só que de uma forma menos aprimorada, e todos os outros educadores que chegaram até, pelo menos, o século XX, já deveriam de ter atentado e modificado esse paradigma, porque a Constituição é de 88 e se há obrigatoriedade de ensino dos 4 aos 17 anos e as pessoas têm o direito de aprender segundo suas capacidades, como podem frequentar uma escola que define por idade as capacidades, as competências, as habilidades no seu currículo de base? Fato que desrespeita o preceito constitucional. Então, a inclusão no Brasil é uma resposta a todos nós brasileiros que temos uma Constituição que regula, não é? Entre outros, a educação, né? Uma resposta a todos nós de como temos que proceder para obedecer esse preceito. Então, não é ser inclusivo, trabalhar pela inclusão, não é algo absolutamente aleatório, é um grupo de professores malucos que querem fazer isso. Não. A educação inclusiva é um dever nosso de brasileiros e de professores diante da nossa Constituição, que preceitua, ela não diz inclusão, mas preceitua a obrigatoriedade de uma educação para todos e, mais do que isso, segundo a capacidade de cada pessoa. Tá? Bom, no meu caso particular, eu venho de estudos sobre o desenvolvimento intelectual de alunos com deficiência intelectual. O meu mestrado, em 87, foi sobre o desenvolvimento intelectual de alunos que eram considerados treináveis, ou seja, incapazes de serem educáveis dentro, por exemplo, de uma proposta escolar para todos, em que se obedece o que se obedece hoje, né? Cada ano o aluno tem que aprender um tanto de coisa, senão ele não passa para o ano seguinte. Eu trabalhei 2 anos com alunos com deficiência intelectual que eram considerados treináveis, incapazes de aprender o conteúdo escolar comum. E depois desses 2 anos, eles tiveram um desenvolvimento inesperado. Muitíssimo importante foi minha tese de mestrado, tanto que no doutorado eu aprofundei esse estudo. E o que tinha de diferente é que eles não tinham uma aula, uma sala de aula, em que todo mundo tinha que aprender o mesmo tanto de todos os conteúdos que nós trabalhávamos, que eram os mesmos dos currículos da época. Eles aprendiam segundo a sua capacidade. Antes da Constituição ser promulgada, em 87, eu defendi o meu mestrado e publiquei um livro, em 87, também no final, sobre a minha pesquisa, em que eu cheguei à conclusão que, a troco de que nós tínhamos que
fazer com que esses meninos frequentassem escolas especiais, classes especiais, com métodos ditos especiais para pessoas com deficiência intelectual. Se trabalhando comigo durante esse tempo, além deles aprenderem em cima do mesmo currículo, mas segundo suas capacidades, na época eu não pensava assim, mas de acordo com aquilo que eles eram capazes, dá na mesma. Eu não tinha ainda uma Constituição que me segurava. Não é? Eu, então, diante disso, eu achei que a educação especial era alguma coisa absolutamente dispensável. Hoje ainda eu penso isso, mas eu estou aprofundando muito bem isso que eu estou dizendo, porque eu acho que a educação especial não tem nada a ver com a educação inclusiva, por um simples motivo. Porque a educação inclusiva não compara pessoas para dizer quem é da educação especial e quem é da educação comum. Porque se ela comparar, ela não é mais inclusiva, porque ela está considerando não diferenças internas, não as pessoas como elas são, mas nível intelectual, problema físico, problema sensorial, problema linguístico. E quando eu considero esses problemas que são externos e comparáveis, eu não tenho nada a ver com inclusão. É muito triste para mim, depois de todos esses anos, e de luta muito, muito, muito aguerrida mesmo em relação à educação inclusiva, nós chegamos até o Supremo Tribunal. Eu chego à conclusão de que as pessoas não entenderam o que é fundamental, que a educação inclusiva não compara pessoas. E, não comparando, ela respeita o que cada pessoa é capaz de entender, de compreender, de estudar a respeito de um tema. E, em sendo assim, não há como considerar a possibilidade de eles serem, na escola, considerados alunos especiais, incluídos nas turmas comuns. Eles não são alunos especiais. Alunos especiais são aqueles reconhecidos por diferenças externas. A nossa Constituição não reconhece a pessoa por seus caracteres externos, reconhece pela sua diferença interna, pela sua singularidade. A gente vem uma só vez para esse mundo, não volta mais. E nessa vez que a gente vem, a gente não tem pares. A gente pode formar pares, mas pessoas iguais a nós, nenhuma é. Isso assusta. Mas é a única saída se nós entendermos a nossa Constituição. É muito complexo isso tudo? É. Para os professores, nem se fala. Mas também para os formadores de professores, é muito difícil, porque cada um tem a sua casinha. Eu sou professor de educação especial, então, na pós-graduação, a minha linha de pesquisa é de educação especial. Bom, se a sua linha for de educação especial, não tem nada a ver com a educação inclusiva. Mas os alunos têm que ir para a escola comum, porque se não forem, como é que nós ficamos com o nosso dever de encaminharmos, pelo menos no período da escola básica, né, até dos 4 aos 17, esses alunos para as escolas comuns,
Deixamos eles nas mãos de escolas especiais? Ou fazemos uma farsa da inclusão? Pegamos os alunos que têm uma deficiência, outros que têm isso, que têm aquilo, e matriculamos na escola, com laudo, um laudo. O que o laudo tem a ver com o aprendizado? A não ser que esse aprendizado seja presumido como obrigatório quando um indivíduo tem uma determinada idade. Então, a inclusão não é uma coisinha fácil de se entender. E ela tem sido mal barateada pelas universidades, pelas escolas comuns. Eu tenho participado de teses que eu leio primeiro, porque eu fico muito, antes de aceitar de ser banca, porque eu fico muito triste de ver o despreparo dos meus colegas, porque são muitos anos de inclusão no Brasil. Desde 1988, as escolas são obrigatoriamente inclusivas, mas elas não são. Por quê? Formadores de professores não formam professores para inclusão. Redes de ensino não formam professores para inclusão. O MEC formou no nosso tempo, até mais ou menos o final do governo Dilma. Depois, cada um quer entender de um jeito, cada um quer perceber. Gente, se a gente não entender o que é inclusão, como é que a gente vai fazer para corresponder ao mínimo que nós temos que corresponder como professores na formação dos nossos alunos, ou mesmo de qualquer nível, que é recebendo-os na escola, como eles são, e valorizando-os a partir de suas capacidades, e não de uma capacidade única, e não de uma condição específica, e muito menos considerando-os alunos de inclusão. Nós não temos alunos de inclusão, nós temos alunos. Teríamos alunos de inclusão em escolas especiais, estão incluídos. Eles saíram da escola comum, vão para a especial porque são deficientes. Mas as escolas especiais, a partir da inclusão, elas definharam. Muitos lugares acabaram por completo. Em outros, como o estado do Paraná, infelizmente, elas continuam crescendo. Agora, o que é importante é que os pais entenderam isso. E o que mais que a gente quer, né? Se os pais entenderam e matriculam seus filhos, que antes eram matriculados em escolas especiais, matriculam seus filhos agora em escolas comuns, é porque eles sabem muito mais do que nós, professores, que é dever deles fazer com que seus filhos sejam matriculados em escolas comuns. E mais do que isso, porque os pais entenderam melhor o sentido da inclusão, desde o começo. Quem menos entendeu, quem menos brigou conosco e com todos aqueles que trabalharam por uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e, portanto, pela escola inclusiva, né? Os pais foram os que melhor entenderam essa virada, esse avanço, como eu disse para vocês, da chave civilizatória. Os que mais nos afrontaram foram os professores das universidades. Muitos achavam que iam perder as suas disciplinas. Outros achavam que desconheciam os fundamentos
teórico-filosóficos. Bom, mas se eu desconheço, vou ter que estudar. Se eu acho que eu vou perder uma disciplina, vou ter que criar outra. Mas o aluno ficar, por causa de tudo isso e outras coisas menores ainda, esquecido numa escola especial, que não pode oferecer um diploma, a não ser que a escola especial tenha combinado com o Estado que ela pode dar diplomas, mas isso eu nunca vi. Diploma de escola especial, uma coisa meio estranha. Então, vejam bem, a inclusão é isso. A inclusão tem como base teórico-filosófica uma coisa muito clara, que não é a diferença externa, que não é nenhum, que não são grupos identitários que entram na escola. Quem entra na escola é a pessoa, e cada pessoa é diferente em si mesma. E está sempre devindo, sempre se transformando. E que cada pessoa, por ser diferente em si mesma, tem condição, capacidade de aprender segundo essa capacidade, e não capacidades pré-definidas, modelos pré-definidos. E mais, e aí eu vou parar para que vocês me façam perguntas. Outro ponto fundamental. As escolas querem saber de avaliar a aprendizagem a partir de uma margem, né, de conhecimento X que os alunos têm que adquirir, e de provas, etc. Só que a aprendizagem, ela não tem condições de ser avaliada, nem pelo próprio aprendiz, porque ela é um processo interno que tem sentido não pela reprodução de um dado conteúdo, mas pelo uso do que foi aprendido numa situação problema. Então, essa aprendizagem verticalizada, o professor sabe tudo, o aluno não se coaduna com a escola para todos. Porque o aluno ele tem o direito ao estudo, tem o direito ao ensino. Agora, o direito à aprendizagem ele já tem de nascença. Porque, senão, antes de entrar na escola, não teria aprendido nada. Ele aprende por si mesmo e continua aprendendo, e nós também, independentemente de uma escola e de um professor. Muito mais na escola, nós temos que ter, da parte dos professores, o conhecimento de que a emancipação intelectual é um fato. Todos nós somos emancipados intelectualmente. Todos nós aprendemos. Mesmo porque o cérebro, ele é que nos sustenta, não só em termos de inteligência prática, simbólica, etc. Ele regula toda a nossa vida, todos os nossos problemas internos, biológicos, fisiológicos. A aprendizagem é algo externo, interno, e o ensino é externo. Nós podemos ensinar, mas nem tudo que nós ensinamos tem a ver com que os alunos têm condição de engatar como nós estamos ensinando e na medida do que a gente está ensinando e quer que o aluno aprenda, porque todos esses ganchos que fazem com que
a aprendizagem nova se encaixe naquilo que nós já sabemos, não depende do professor e nem do aluno. Depende da capacidade dele, do interesse dele naquele momento. Aí vocês vão dizer, bom, então essa escola vale tudo? Não, ela não vale tudo. Ela tem como ensinar, mas ela não tem como fazer o outro aprender. Esse é o grande salto que a educação inclusiva exige. Nós ensinamos. O ofício do professor é o ensino, não é a aprendizagem do aluno. O trabalho do aluno é aprender, na medida do que ele é capaz. E do professor é de ensinar e de respeitar a capacidade do aluno no aprendizado de uma determinada disciplina, num determinado ano escolar. Senão é o que a gente tem, o que eu fazia, que vocês também faziam, todo mundo faz. Estuda para a prova. Estudar para a prova não é estudar. É decorar, é aprender as coisas para dar uma resposta sem ter aprendido. Porque não é a avaliação de uma prova que condiz com aquilo que o aluno sabe. Aliás, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Como é que as pessoas esquecem a metade daquilo que estudaram na escola? Se não foi compreendido, se não foi alguma coisa que transformou o entendimento anterior do aluno sobre um determinado assunto, a gente esquece. Memória é conhecimento. Você pode ter a melhor memória do mundo. Uma hora ela bate asas sobre um determinado assunto. Mas o conhecimento, ele tem um prazo de validade bem maior, porque ele está sempre em uso, se engatando em determinados assuntos e soluções que a nossa inteligência precisa dar para os problemas que nós enfrentamos a todo instante, né? E fazendo com que a gente tenha uma vida digna e tenha, pela escola, né, um reconhecimento por nos fazer ter tempo de estudo e não tempo de decoreba. Conhecimento como resultante de uma ampliação do conhecimento já existente em nós sobre qualquer assunto. E não, infelizmente, um repeteco que se esvai. Há muito escrito, a gente escreveu demais sobre como ensinar numa escola inclusiva. Como fazer para ensinar a turma toda? De onde partir? Quem planeja esse ensino? Quem avalia esse ensino? Mas as escolas, elas ainda continuam, como eu disse para vocês, num outro paradigma. E está sendo, de fato, muito difícil explicitar para os professores nas escolas o que é incluir, o que é fazer um ensino inclusivo. Nas universidades nem se conta. Haja vista a minha própria faculdade. São coisas que é muito triste, sabe? Mas é verdade. E nem por isso a gente vai parar de trabalhar por uma escola para todos, tá? E vamos em frente. Cada vez nós estamos
estudando melhores formas de fazer com que os professores, os formadores tenham uma aproximação maior do que é uma escola inclusiva. Eu estou, no momento, escrevendo um outro livro a respeito, mostrando bem as questões relacionadas ao ensino. E posso adiantar a vocês uma coisa. Eu sou uma das pessoas que escreveu a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas eu acho que a educação inclusiva não é alguma coisa que pode se misturar com a educação especial. Porque a educação especial, ela define pela diferença externa o aluno. E a educação inclusiva não trabalha sobre essas definições, sobre nada que é específico para um dado aluno, para outro, etc. O que tem que mudar é o modo de ensinar. Não é mais nada. O modo de ensinar é que faz as pessoas serem encaminhadas para escolas especiais. Bom, eu só tenho isso para dizer. Agora, eu queria ouvir vocês, as suas perguntas. Tá bom? Naquilo que eu puder ser útil, eu tenho muito prazer. Cadê o professor e as perguntas? Duas perguntas? Então, vamos responder as duas perguntas. Ótimo. Qual que é a primeira? Na sua visão, o que poderia substituir os avaliadores externos que alimentam as políticas públicas para que a escola pode ser, de fato, inclusiva? Que tipo de avaliador externo? Eu não sei quem são esses avaliadores externos. São as provas, tipo Prova Brasil, prova da OCDE, da PISA. Que avaliadores externos são esses? Eu não sei, eu queria que vocês me dissessem. Porque a educação inclusiva é uma política pública. Nós vamos trocar de avaliadores ou nós vamos, como professores, respeitar a política pública? Quais os avaliadores que eu citei? A professora, a diretora, as provas, etc. Elas têm que ser outras. Há que existir outras formas de se avaliar o ensino. A primeira coisa é o aluno tem que se avaliar, não é o professor. A escola tem que se avaliar e não a Secretaria de Educação. As provas podem ser quais vocês quiserem, mas os alunos podem, inclusive, definir as provas. A partir das próprias respostas que eles dão às provas, você pode perfeitamente compreender se um aluno chegou a uma tal capacidade, o outro a outra, etc. E isso é muito normal, desde que você não ponha na prova uma média. Ele só passou de ano quem na prova tirou nota 7. Quem respondeu nas provas, para cada pergunta, esse mínimo. Porque não existe isso, esse mínimo. O mínimo está na capacidade do aluno.
Isso não, e não é só a prova que pode medir, avaliar essa capacidade, mas é o que o aluno, diariamente, fala sobre o seu aprendizado, reconstitui o que estudou na sala de aula. Para isso, existe eu diria, uma forma de você fazer com que a pessoa se volte para si e possa dizer o que aprendeu, e não faça uma prova em que ele é obrigado a escrever o que aprendeu ou o que não aprendeu, o que não aprendeu, para que ele possa ter uma nota, a escola ter uma nota, o professor receber, e a escola receber IDEB, coisas. Isso não combina com o ofício de ensinar, e muito menos com a capacidade de cada aluno, que está garantida na Constituição, você entendeu? O que uma prova mede? Eu, por exemplo, com as crianças que eu conheço, as mais próximas de mim, eu estou cansada delas dizerem: ai, não vou estudar nada, porque na semana de prova eu estudo, senão eu esqueço tudo. Isso tem algum sentido, essa prova? E o que eu faço com a prova que vem da diretoria, da secretaria, vem da coordenadoria? Eu tenho que me reunir com os outros professores e dizer: pô, como é que numa escola inclusiva eu posso definir uma prova? Como é que eu faço com a Constituição, em que cada um aprende sobre a sua capacidade, oferecendo uma prova que tem que ser respondida segundo a capacidade que as pessoas definem que eu devo ter? Será que é difícil a gente ter peito para dizer isso? Como nós somos formados? Para ser o mesmo que os nossos alunos são em relação a nós, assujeitados? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A educação inclusiva não tem a ver com professores assujeitados pela secretaria, pela rede de ensino, e muito menos professores que assujeitam seus alunos. É outro paradigma, minha gente. Não dá para responder essas perguntas usando um paradigma novo. Há que estudar o que é inclusão, e não só ouvir de um, de outro, que é o que não é. Para que a gente tenha elementos para poder discutir. Ah, chegou a prova, tem que fazer. Tudo bem, eu posso pegar essa prova e usar do meu jeito. Como? Eu posso pôr as perguntas, pedir para que os alunos respondam aquilo que para eles tem sentido a respeito, considerar o que eles estão respondendo, e não pegar a resposta e ver se coincide com a... Como é que se chama? Como é que se chama esse negócio? Com o gabarito. Ah, mas aí eles não ficam preparados para entrar no vestibular. Mas o vestibular não é curso, é concurso. Concurso não tem nada a ver com ensino-aprendizagem. Concurso tem que ver com a capacidade que as pessoas têm de responder aquilo que a prova quer. E escola não é isso. Ser professor não é ensinar isso. Isso é uma barbaridade. O que se ensina para passar no vestibular não é o que se ensina numa escola. Por isso que os alunos não sabem nem qual é a sua capacidade para escolher um curso, outro. Porque isso tudo fica perdido.
Eles têm que ter capacidade para tudo. Isso não é possível. Agora, é possível estudar para passar num concurso? É. Especialmente se a gente já treinou quando a gente fazia cursos. Só que quando a gente entra na universidade, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. Poucos são os alunos que sabem porque escolheram um curso ou outro, ou têm diante daquilo que estão estudando para serem profissionais, para serem pessoas ligadas àquela disciplina, conhecimento referente ao papel daquela pessoa, quando formada, numa dada sociedade. Eu tenho muitos alunos que me dizem o seguinte: eu entrei na educação porque eu não passei em outros. Se a gente tivesse escolas inclusivas, muitas coisas iam mudar no modo de conceber o nosso sistema de ensino. Agora, o pior é que o nosso sistema de ensino é, por natureza, inclusivo e não faz isso acontecer. Nossos conselheiros de educação, seja no nível do Conselho Municipal como federal, não tem ideia do que é inclusão. Eu estou sendo muito séria com vocês. Eu estou dizendo o que, infelizmente, acontece. A política brasileira, a escola brasileira é totalmente financiada. Só estuda em escola particular quem quer. E ainda por cima, a escola pública, o dinheiro público vai também para escolas particulares. E vai também, e é muito mais, para escolas especiais. Muito triste isso, né? Ninguém pergunta. Tudo vocês já sabiam, né? Que bom. Então, eu vou cobrar de vocês. De ensinarem o que é inclusão, de fazerem os seus alunos a terem uma atitude com relação ao ensino, já que vocês são uma pós-graduação, um programa de pós-graduação em ensino, que não pode esquecer disso. Vocês não vão ensinar para os seus alunos que eles devem ser professores, que têm que preparar os seus alunos para passar na prova, para ter nota alta, para melhorar o nível da escola, no IDEB, para ter mais facilidade de entrar no vestibular. Porque quem entende, quem usa o máximo da sua capacidade e não fica decorando para ir bem na escola, tem um uso da sua capacidade, por menor que ela seja, muito maior do que quando é treinado a responder o que os alunos querem, o que os professores, desculpe, querem, o que as escolas querem. Tem mais alguma perguntinha? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já leram? Não, a inclusão não é um desafio. Não concordo, professor. A inclusão é um imperativo. Nós precisamos acabar
com essa história de desafio, porque desafio significa, nossa, eu preciso dar muito de mim para fazer inclusão. Não, eu preciso ser coerente com o que ela é. Então, eu preciso estudar muito. E, acima de tudo, eu preciso conhecer o que ela é. Conhecer o que tem já sobre inclusão na nossa literatura, nas nossas políticas educacionais, que elas têm também saídas que podem ser úteis para a gente pleitear. Aliás, nós usamos quase todas para pleitear tudo o que pleiteamos para cair todas essas políticas que nós tivemos no governo Bolsonaro, no governo Temer, e que estamos tendo agora, nesse momento, com os alunos com autismo. Nós temos saídas. Nós não somos só professores que damos aulas, nós temos que defender nossas ideias. Eu duvido que um professor de verdade, não seja um professor inclusivo. Porque todos nós queremos o quê? Que os nossos alunos aproveitem ao máximo a escola segundo suas capacidades. Nós não queremos nenhum aluno copiador, nenhum aluno decorador, nenhum aluno treinado. E qual é a atitude do professorado que desempenha na escola? Qual é a atitude? A atitude é de respeito ao aluno, e não de subjugar o aluno a partir de um modelo de aluno que ele não é. Grade curricular dos cursos superiores é muito ruim. As licenciaturas, etc. Por quê? Porque essas grades, no geral, são feitas pelos conselhos nacionais, estaduais, como eu disse para vocês. E elas ainda mantêm uma visão de educação que não é inclusiva. É uma educação que tem a ver com a possibilidade de agrupar os alunos melhores, os piores, aqueles que têm condição de estar cursando aquele ano, porque foram promovidos do ano anterior para aquele ano, segundo uma quantidade de conhecimentos que corresponde à base curricular. Vejam bem, eu não sou contrária ao currículo, porque o currículo ninguém foge dele. O currículo é o mesmo da escola de educação infantil até a pós-graduação. O que nós estudamos? As coisas da nossa vida, em graus cada vez mais avançados. Então, as grades curriculares não podem ser grades. Elas podem ser inspiradoras do conhecimento. Eu vou para a escola para eu poder resolver meus problemas, saciar minha curiosidade, aprender mais sobre coisas que eu já sei. Por exemplo, eu tenho uma historinha que eu vou contar para vocês. Ela não é velha, mas ela é interessante. Eu fui ensinar para uma turma, porque eu sou professora há 60 anos. Eu me formei em 1961 e dei aula para escolas, para classes, melhor dizendo, seriadas, até quase 1970, quando eu fui estudar na Europa. Então, nesses 10 anos, eu tinha meninos de todas as idades na minha sala. Eu tinha as mais diferentes formas de estudar um determinado assunto. Uns estavam se alfabetizando e os outros já estavam trabalhando com fração, coisa assim. Não tem coisa melhor na vida. Tem pessoas que acham, nossa, que coisa mais difícil.
Eu escrevi toda a minha história no meu diário de professora, porque nesse diário eu pude mostrar como essa questão de conhecer mais ou menos por questão de idade, coisas do gênero, só serve para manual de psicologia. Ensinar é outra coisa. Nessa aula de eletricidade, é lógico que eu nunca fiz um planejamento sem planejar com os meus alunos. E eu só planejo com os meus alunos quando eu sei o que eles já sabem a respeito de um assunto. Senão, o meu planejamento cai na bobeira de eles saberem o que eu estou ensinando ou de eu estar ensinando coisas tão absurdas que eles vão ter que decorar para poder responder. Então, eu só ensino, meu planejamento é feito com os meninos, a partir daquilo que eu pergunto para eles. O que vocês sabem sobre eletricidade? Putz, eu tinha um livro, tenho ainda, que explica para meninos de terceiro ano. Isso é recente, não é do meu tempo de escola seriada. Então, eles disseram assim, eu sei. O que é eletricidade? É um negocinho que tem aí dentro do celular que faz a gente falar com os outros. É? Mas aonde é que ele vem? Sabe aquele fiozinho? Mas que fiozinho? Que tem no poste. Mas está ligado o fiozinho no seu celular? Não, professora. Mas ele sai do fiozinho e ele fica boiando. O outro diz, eu sei de eletricidade, porque na minha casa tem um quadro assim, cheio como é que eu esqueci o nome? De botão que a gente aperta para cima e para baixo, porque todos os fios estão lá dentro. E aí eu posso ligar ou desligar a luz do quarto, a luz da sala. Tá, o que mais você sabe de eletricidade? Tem gente que é elétrica. Como é que é isso de gente elétrica? É gente que nem eletricidade, está sempre assim. Se encostar, acende. Mas acende como? Tem uns estalinhos. Você já viu quando a gente puxa um fio assim elétrico, que dá curto? Olha quanta coisa que eles sabem, eles não sabem o que eles sabem. Sim, tem uns estalinhos. E como é que a gente faz? Eu perguntei, para ter eletricidade em casa. Isso vem. Vem da onde? Uns diziam, vem do poste. Outros diziam, não vem do poste. Vem da água. Por quê? Porque dizem que, eu já vi na televisão, que a água tem eletricidade. Mas a água tem eletricidade? Quando vocês entram para tomar banho, tem eletricidade? Não, mas tem no chuveiro. Então, quer dizer que o chuveiro tem água com eletricidade? Tem. Mas não é perigoso? Mas ele misturou com a água, não é? E como é que é esse negócio da água, da usina? Lá tem tanta água que tem um monte de eletricidade. E como é que ela chega até a nossa casa? Vem pelo ar. Isto é o conhecimento sobre o qual nós temos que trabalhar. Todo mundo tem. Mas está tudo errado. Não sei se está tudo errado. Mas é em cima do que se conhece a respeito de um assunto. Por exemplo, eu fui para Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eu fui dar aula em Florianópolis, numa escolinha no Campeche, que é uma praia linda, onde o Saint-Exupéry baixou lá de avião e escreveu O Pequeno Príncipe e outros escritos. Muito legal. Aí eu vi um globo. Eu disse, vocês já se descobriram onde é que está o Campeche no globo? Ninguém tinha. Então, para que tem o globo, né? Então vamos procurar. Uns vieram mais perto, achamos Florianópolis, não achamos o Campeche.
mas eu mostrei para eles mais ou menos a localização, a professora, inclusive, porque eu não sabia. Aí eu perguntei para eles, o Campeche tem praia? Tem. E essa praia vem da onde? Eles ficaram me olhando. De onde vem a água da praia? Qual é? De onde vem a água da praia do Campeche? Com o globo na frente, morando no Campeche. Ninguém sabia. Aliás, a professora disse que ela não trabalhava com o globo. Eu disse, mas vocês não tomam banho de mar? Da onde vem a água onde vocês tomam banho de mar? Do mar. Sim, mas que mar? Mas é do mar, professora. Ué, mas só tem um mar? Sim. Quando eles descobriram qual era o mar de onde vinha a água para o Campeche, foi uma coisa extraordinária, uma alegria. Ah, então eu tomo banho no Oceano Atlântico. Olha só. Isso são pequenas... A mesma coisa, fração. Você pode... Uma criança de 2 anos, ela sabe que quando ela recebe um pedacinho maior, o outro menor do bolo. Mais tarde, ela sabe cortar o bolo com fatias do mesmo tamanho. Ela não sabe nada de fração. Sabe? E é sobre o que ela sabe que eu ensino. E até onde ela vai que eu vou. E até onde ela vai que eu valorizo o que ela aprende. São coisas tão elementares que eu tenho vergonha, às vezes, de dizer, mas que não são consideradas. Não são vistas como aquelas coisas que têm a ver com o processo de ensino. Como uma menina que me disse uma vez que ela comia muitas coisas, mas o que ela comia era diferente do que ela comia no sítio. Por quê? Porque no sítio vinha da terra a comida. Em casa não vinha da terra. Vinha do pacote que comprava. O frango é a mesma coisa, porque eu perguntei, e o frango? Ah, o frango é diferente. O frango vem, não sei de onde, mas uns vêm morto, outros vêm vivo. Eu disse, mas por que vem vivo? Ah, porque deve ser mais barato, né? Porque dá mais trabalho. Tem que puxar o pescoço, tem que tirar as penas. E quando compra num pacotinho, já vem pronto. Então, você vai explicar qualquer coisa sobre alimentação, sobre aves, sobre... a partir de alguma coisa que a criança sabe. Você vai planejar um estudo a partir desse conhecimento. E não é a partir de um conhecimento que zera o que a gente sabe e é dali para frente. Só que, quando a gente está estudando, por exemplo, Foucault, Deleuze, qualquer um, qualquer autor, sei lá, que trabalha com ensino, com filosofia, com o que for, a gente não lembra que quando a gente está lendo aquele livro, a gente pode estar lendo pela primeira vez, mas o assunto que eles estão discutindo, nós já conhecemos, mas de diferentes maneiras. As palavras que eles estão usando, com diferentes significados, às vezes. É a mesma coisa que criança. Mas a gente não leva isso em conta. A criança é zero, tábula rasa. Não, é uma coisa. Ninguém subsiste sem ter um mínimo de conhecimento das coisas. Mas a gente não parte do que as pessoas sabem. A gente impõe, sujeita a pessoa
a um conhecimento determinado. E depois tira a prova na prova, se ela aprendeu o que a gente quer ou não. Tudo isso, minha gente, não são reflexões tão fora do comum, não é verdade? Porque isso aí é o elementar. A escola inclusiva é a escola mais elementar que existe. É uma escola que não tem absolutamente nenhuma dessas artimanhas que as escolas comuns têm, ainda. Um autor que eu gosto muito, que tem técnicas interessantes, que ele chama de técnicas, é o Célestin Freinet. Ele trabalha muito sobre o conhecimento da criança, o conhecimento prévio, e o que a gente pode acrescentar a partir das conclusões que cada um tira, sobre a avaliação, sobre a escolha das atividades. É muito interessante esse autor, Célestin Freinet, muito antigo na França. Aqui no Brasil existem, como no mundo inteiro, muitas escolas que se dedicam a fazer uma pedagogia Freinet. Ele é muito parecido. Ele tem um entendimento do aluno não como um pote vazio, mas um pote tão cheio de coisas, que é absolutamente encantador trabalhar com eles. É muita coisa. Ninguém me está perguntando nada. Putz, se eu não tivesse vindo com alguma coisa para falar para vocês, nós íamos ficar nos olhando aqui, né? De onde começar? De onde começar? Vocês tinham ideia de que a educação inclusiva era exatamente isso que vocês ouviriam da minha parte? Eu tenho um livrinho que eu escrevi com um ex-aluno meu de doutorado, que hoje é professor numa universidade paulista. Ele se chama A Escola que Queremos para Todos. Vocês conhecem? Eu vou mostrar para vocês. É baratinho, tem na Amazon. Tem o e-book na Amazon, acho que custa R$10. Vou mostrar para vocês, espera um pouquinho. Viram? Aqui eu explico mais ou menos como que os alunos, os professores, trabalham com os alunos. Explico o que é a aprendizagem como uma recriação de cada aluno e não como uma resposta que a gente quer ouvir deles. Eu explico sobre o sentido da avaliação, sobre como planejar com os alunos. Eu explico como registrar os avanços de aprendizagem dos alunos junto com eles próprios. É o mínimo, é uma base, é uma coisa que ajuda, como disse uma minha aluna, ajuda a entender assim o elementar. Depois cada um tem a sua seu próprio caminhar. Eu não quero vender livro, hein, gente? Vocês podem... Mas é uma forma de vocês entenderem e aprofundarem um pouco mais os estudos sobre
educação inclusiva. Mas o que eu queria que vocês saíssem daqui sabendo é que a educação inclusiva não tem a ver com política de identidade, ou seja, não tem a ver com alunos com deficiência, alunos negros, alunos LGBT, não tem a ver com feminismo, não tem a ver com alunos adiantados, alunos atrasados, alunos... Tem a ver com o aluno que é um sujeito encarnado, é um sujeito que existe, mas que não é reconhecido por nada que seja externo e comparável com o outro, mas reconhecido como pessoa absolutamente singular e que aprende segundo a sua capacidade e não segundo o que o professor quer que ele aprenda. Isto é educação inclusiva. Numa sala de aula inclusiva, não tem os que sabem mais, os que sabem menos, o da cultura X, da cultura Y. Não. Tem um conjunto de pessoas como elas são. E, acima de tudo, um professor que respeita cada um na sua diferença, na sua capacidade, no seu modo de pensar, nas suas escolhas quanto ao que aprender de um determinado conteúdo curricular. E não um aluno subordinado a fazer o que a escola quer, a responder o que a escola acha certo. Isso é difícil? É, porque a maior parte dos professores não está nem aí. Não está nem aí. Eu vejo em toda parte. Professor de escola básica, de escola superior, o que quer dar aula? Que o aluno corresponda àquilo que ele acha que é o necessário para ele passar de ano. Quer dizer, que não exerce o ofício de ensinar, que exerce o ofício de despejar um conhecimento que nem é dele, às vezes, ou se é dele, não obrigatoriamente tem que ser do outro, e que ensina querendo que o aluno aprenda. Eu não ensino querendo que o meu aluno aprenda. Eu ensino porque esse é meu ofício. O aluno vai aprender segundo a sua capacidade. Porque se eu quiser que ele aprenda, eu vou insistir em que ele corresponda ao que eu acho que é certo, ao que eu acho que vai cair na prova, ao que eu acho que ele deveria de saber. Professor é como sapateiro. O sapateiro faz sapato. Ele não quer saber como é que o outro vai usá-lo. Porque fazer sapato não tem a ver com usar sapato. Como ensinar não tem a ver com aprender. Aprender é ofício do aluno, ensinar do professor. Fazer o sapato é ofício do sapateiro. Usar o sapato é daquele que compra o sapato. Vou fazer como esse sapato? Vou fazer como esse ensino? Segundo aquilo que eu sei. Mas eu não posso exigir que o outro se adapte ao sapato, se interesse pelo sapato que eu fiz. Acho bonito o sapato que eu fiz. Ele é colocado na caixa, vai para as lojas, cada um escolhe e usa. Conhecimento tem muito a ver com isso, minha gente. Eu não posso dizer que uma pessoa ela não entendeu. Posso dizer que, dentro da capacidade dela, do interesse dela para aquele momento, ela
pode ter entendido, como pode ter entendido alguma coisa que vai além do que eu expliquei, ou pode ter entendido aquém do que eu expliquei. E para eu saber, eu pergunto, para ver o que ela responde, sem críticas, sem querer levar essa pessoa a dizer o que eu quero que ela me diga. Ensinar tem que ser um ato que é desprendido. Ensinar não faz cobranças. Ensinar tem a ver com alguma coisa muito maior. Tanto é, isso é verdade, que nós somos professores antes de ser doutores. Se eu vou ter que assinar, eu sou professor doutor, não sou doutor professor. Porque em termos de valorização das nossas funções na vida social, na vida pública, ser professor é muito mais do que ser doutor.